E aí galera que assiste o nosso canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rafael, sou estudante do IFPB, né? Então agradecimentos ao IFPB por estar proporcionando este momento aí, porque é que não tem nos apoiado a fazer esse canal, né? É um projeto de extensão aí nesse período aí de pandemia difícil que nós nos encontramos. É uma forma também de estar ajudando uns aos outros, né? Então, o intuito desse canal é a gente resolver algumas questões, né, de vestibulares, Enem, versões passadas, como a gente vai resolver essa daqui a pouco, né? Dar um toque teórico, né? Mas é bom que vocês sempre, antes de assistir esse vídeo, já tenham assistido a própria aula do professor de vocês, ou então já tenham lido algo no livro, né? Para não ficar tão perdido, certo? É bom ter um embasamento teórico. A gente pede também, galera, participe aí nos comentários, deixe seu gostei para a gente avaliar no que a gente pode melhorar. Se vocês também não estão conseguindo fazer alguma questão, não estão entendendo alguma coisa, né, tem alguma questão aí, uma lista que o professor passou para vocês não conseguem entender, o professor está sem tempo de responder, né, porque também está tendo uma demanda muito grande, né, em cima deles também. Então, a gente está aqui, né, para tirar qualquer dúvida e poder ajudar, certo? Bom, gente, a gente vai começar aqui vendo a parte de cinemática, né? Os movimentos dos corpos, certo? E aqui nós temos algumas equações básicas, certo? Porventura pode aparecer outras aí para vocês, de outra forma. Aí depende, né, da metodologia, da questão, do que vocês vão querer resolver, certo? Aqui é função horária, só para apresentar, certo? Função horária do deslocamento, né? É quando eu vou ter aqui, ó, variação aqui, ó, na minha posição, né, em determinado x, certo? Da minha posição, eu tenho uma posição aqui em x0, vou ter uma posição final. Isso é igual a minha velocidade inicial vezes um tempo. Velocidade média, aceleração média é algo que eu acho que vocês todos já compreendem, né? A variação do espaço percorrido sobre no intervalo de tempo. A aceleração, a variação da velocidade, dividido por uma variação em período de tempo, certo? Então são valores médios, ok? Função da horário da velocidade, né? Vou ter uma velocidade em um determinado instante de tempo, menos a minha velocidade inicial, vai ser igual a quê? A aceleração que eu tive vezes, né, esse intervalo aí de tempo, ok? Talvez essa daqui é uma das que vocês mais conheçam, né? A sorvetão, né? A analogia aí. Muitos gostam de aprender assim, né? Preparação de vestibular, Enem, tem muito disso, né? Outros inventam música, outros fazem. Mas enfim, o importante é que vocês aprendam o conceito, certo? Ela aqui vai definir, né, a posição de um determinado corpo, de uma determinada partícula, né, em função aqui do tempo, né? Se a gente for ver, ó, se a gente vê o que é o S está em função de t, a gente vai ver, ó, uma parábola, certo? Isso daqui é um caso muito análogo, por exemplo, quando aqui for aparecer um G, né, com as determinadas adaptações, quando a gente for ver a questão de lançamento oblíquo, né, aquela trajetória, né, do corpo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente lança um corpo, né, ó, vai descrever mais ou menos assim uma trajetória, uma parábola, né? E aí a gente vai ter que analisar, vai ter aqui uma altura máxima, onde a velocidade, a componente vertical da velocidade é igual a zero, né? A gente vai ter uma velocidade constante, né, apontando no sentido horizontal, uma vertical, uma velocidade aqui, né? Vai ter uma aceleração devido à gravidade. Isso daí tudo a gente vai ver em questões até mesmo posteriores. É bom também você estar dando uma olhada sempre nos livros, materiais que os professores estão disponibilizando para vocês. Quando a gente não tem o tempo, né? Existe até essa brincadeira quando é sem tempo, é Torricelli, né? Quando a gente está sem tempo, a gente vai usar Torricelli, ok? E o lançamento vertical quando a gente pega, sei lá, uma bolinha, uma partícula, um objeto, lança ele na direção vertical, né? Ele vai fazer um movimento, vou pegar aqui para vocês, um movimento mais ou menos assim, né? Ó, certo? A partícula, a bola, o corpo ele sobe, vai chegar aqui numa altura limite, a velocidade vai zerar e aí ele tende, né, a descer novamente, ok? Até parar, né, no ponto do seu lançamento, ok?
Desculpa aí pelos desenhos, sou horrível nos desenhos, mas é importante aí vocês entenderem. Então tá aqui, né? Vai ter uma velocidade final, né? Aqui é ao quadrado, tá, gente? Aqui vocês colocam ao quadrado no Torricelli. E aqui também, certo? E aí o ΔS eu troco pelo H, ok? Então vai ser V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2, o G, a aceleração eu troco pela gravidade, H, quando se tratar de lançamento vertical. Por isso que eu disse que a gente é importante saber, vai se apresentar aí para a gente depois uma equação aí para as funções parabólicas, trajetórias parabólicas aí, sei lá, um lançamento de um foguete, de um corpo com uma determinada inclinação, a questão pode vir assim. Então vocês já tem isso daqui, ó, o S é igual a S0 mais o V0t, mais aí aqui vai se apresentar um meio, o G, ó, assim como aqui foi trocado, ó, o G vezes o t ao quadrado. Ok, gente? Acredito que dê para entender, ó, esse movimento aqui, ó, que a partícula pode fazer. E é importante a gente salientar aqui, antes da gente começar, né, a ver a questão, que aqui é um resumo, galera. Então é bom vocês dar uma olhada também no livro de vocês. E como eu ia salientando, ó, essa trajetória parabólica em um lançamento oblíquo, né, que muitas questões, é muito comum, né, quando a gente está estudando a questão de cinemática aparecer, ele vai ser uma mistura o quê? De, né, um percurso na horizontal, não é isso? Com um percurso na vertical. Então, a gente vai lançar com a velocidade, né, para uma trajetória oblíqua, e vai ter aí componentes, né, de velocidade e também aí ó, o deslocamento, né, na horizontal e na vertical. Na horizontal vai ser, pode se utilizar mais ou menos fórmulas parecidas com essas aqui, ó, já que a gente a velocidade ela vai ser constante, entende? E na horizontal, ok? A gente vai usar as componentes Y dessa velocidade, pode ser usar as Torricelli, né? E assim por diante. Mas isso vai variar de questão para questão, dos dados que você tem, se você tem a questão do tempo, o que você tem, né? Primeiro a gente tem que trabalhar com os dados, ok? E vamos lá, gente. Então, aqui só foi mesmo para dar uma revisão rápida, uma revisão geral do que vocês têm que dar uma revisão. Vocês têm que olhar, né? Vamos lá. Essa questão eu trouxe para vocês é do Enem 2011. Aí ela fala assim: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Vamos lá. A gente vai manter a régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade inferior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximo do zero da régua sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. Ó, presta atenção aqui, ó. Sempre que falar soltar, a gente vai ver que então ele está em queda livre, ok? Então a gente vai ter que submeter essa régua, né, uma queda livre. A gente soltou a régua. A outra pessoa deve procurar segurar o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante essa queda. Então, o X da questão, né, em todo, ele fala aqui, mas está aqui, ó. Quando ele fala que vai soltar. Quando a gente solta, está em queda livre. Aí ele dá o quadro, né, da distância percorrida em função do tempo. Ele pergunta: a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? A energia da régua, a energia mecânica da régua aumenta, que a faz cair mais rápido. Bom, aqui não vai ter a questão da variação da energia mecânica, então não vai nem aumentar, nem diminuir, nem variar. É justamente porque aqui a gente não está considerando forças não conservativas, eu acredito que dê para você entender, mas depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão de energia mecânica, certo? A resistência do ar não, também aqui, ó, o que importa para a gente analisar é essa daqui, ó, força-peso da régua tem valor constante que gera um movimento acelerado. Ou seja, ao soltar, né, a régua não vai ficar, né, flutuando, né, ela vai tender a cair, tem uma trajetória de queda, uma queda livre, e que vai acelerar, né, devido aí à aceleração que a gente vê da gravidade, que geralmente aí no ensino médio a gente considera g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? A velocidade não vai ser constante, porque vai ter, né, a questão da aceleração.
A aceleração não vai variar porque a gente considera, né, aqui no ensino médio, que e aí vai ser geralmente também bem próximo, né, uma constante, na verdade a gente considera essa aceleração da gravidade. É isso que eu quero deixar explícito aqui para vocês, ok? Então, essa daqui merece destaque. Vamos ver se isso está certo. A gente vê se está certo apenas por alguns cálculos básicos daqui, ok? Então, ó, se a gente usar essa equaçãozinha aqui, ó, a gente vai chegar na queda livre, ou seja, quando é solto, né? Vamos lembrar que a velocidade inicial de um corpo solto vai ser zero. Então só vai ficar esse termo aqui, ou seja, y menos y0 é igual a 1 mês de gt ao quadrado. Ou seja, o ΔY, o meu deslocamento, é igual a 1 mês de gt ao quadrado. Aí eu fui fazendo aqui alguns testes, ó, se t, né? Se t é igual a 0,24, vamos ver se realmente está correspondendo aqui, que aí foi o que ele usou, ó. Se t é igual a 0,24, então, ó, eu tenho ΔY igual a 0,3. Só basta você encaixar isso daqui, você vai comprovar. A mesma coisa aqui, ó. Se t é igual a 0,17, né? Você encaixando aqui, você vai ver que ΔY é igual a 0,15. Ou seja, isso daqui, ó, valida, né, todos esses meus dados aqui. Isso daqui é o que? Uma queda livre, né, que vai acelerando devido à minha gravidade, né? Então, como a trajetória ela não muda, né? E também a massa, né? A massa do meu objeto ele não muda. Então, ó, a D ela é a opção correta, porque a força peso da régua, né, tem um valor constante, ou seja, a massa não muda. G a gente considera constante. E a gente sabe que uma aceleração da gravidade ela vai gerar o que? Um movimento acelerado, né? Aqui, ó, movimento acelerado vai variando, claro, a velocidade vai aumentando, né? E aí a gente vai ter um deslocamento, né, em função aqui de um tempo, né? Ou seja, acaba sendo uma parábola também que passa aí pela origem. Certo, gente? Eu queria que vocês compreendessem essa, é uma questão muito simples, bem fácil de entender. E agora depois a gente vai fazer uma sobre lançamentos, uma do ITA. E aí eu espero os comentários, né? Ver se vocês gostaram ou não, alguma dúvida e sugestão de questão, gente. A gente está aí ao dispor de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.